Está entrando no ar programa Textual Bíblico. Apresentação: Diácono Marcos Batista. Participação: Diácono Ronaldo e o irmão Osvaldo. Osmar. Perdoe-me, gente. Irmão Osmar. Amém? Então, está no ar aí o programa. Todo o conteúdo desse programa, audiovisual, todos os seus conteúdos, é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Graça e paz do Senhor, povo de Deus. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco, prestigiando esse trabalho que é feito, liderado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero colocar-me de pé aqui juntamente com meus irmãos, estar orando, iniciando esse trabalho. Com certeza que você também, onde você estiver, se quiser acompanhar com a oração também, possa estar orando conosco aí em nome de Jesus. Já que o Ronaldo vai estar orando em nome de Jesus. Logo depois o irmão Osmar, obreiro da Casa do Senhor, Assembleia de Deus também de Jardim Anhangá, com o pastor Dejaí e a missionária Elizabeth também. Hoje está aqui conosco o irmão Osmar, o obreiro da Casa do Senhor, que vem contribuir com essa obra que tem crescido muito nesse programa. O Ronaldo orando. Amém. A todos os que nos ouvem, que nos assistem, vamos estar entrando em oração nesse momento e já peço que toda a nossa oração, que toda a nossa palavra aqui possa estar abençoando aos ouvintes dessa tarde. Oremos, portanto. Pai amado e bendito, graças te damos nesta tarde, porque nos trouxe até aqui, Senhor. Que esse programa desta tarde, Senhor, como os demais, possa servir para abençoar, para edificar as vidas daqueles que nos ouvem e que nos assistem, Pai. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos conduzir, porque o seu Espírito é que nos capacita, é o teu Espírito é que nos inspira, Senhor. Então, Senhor, continua conosco nessa tarde, nos trazendo humildade, simplicidade e temor ao Senhor, Pai amado. E que tudo seja feito conforme a sua vontade, Pai. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode sentar. Nesse momento, o irmão Osmar, o obreiro da Casa do Senhor, que está aqui contribuindo com esse trabalho, com a obra do Senhor, vai estar lendo em 1 João capítulo 5, versículo 19. Você que está nos acompanhando, prestigiando nesse trabalho, quiser abrir sua Bíblia em casa, onde você estiver disponível, está acompanhando a lição desse texto em 1 João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 19. Obreiro Osmar, com a oportunidade de estar contribuindo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque é a caridade de Deus que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito e o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam um. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus
em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Amém. Até aqui. Eu quero que você perceba no decorrer desse trabalho que o tema está baseado nesse texto da seguinte forma: nesse mundo nada é fácil. Esse é o tema, porque eu centralizei o texto dentro do versículo 19, que diz que o mundo já é no maligno. E eu quero basear todo esse contexto dentro desse versículo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o mundo já é do maligno. Todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do inimigo. A Bíblia nos ensina isso, não sou eu que estou dizendo. Que todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do inimigo. Isso é a Bíblia que diz. E qual é o teu inimigo, o inimigo das nossas almas? É o diabo, é Satanás. Mas o diabo não tem poder absoluto sobre o mundo. Na verdade, Satanás, quando ele foi lançado do céu, a terra, foi expulso do céu, ele passou a se hospedar no mundo. Por isso que a Bíblia nos ensina que o mundo já é no maligno. Mas o interessante é que mesmo ele sendo herdeiro, sendo hóspede do mundo, na verdade, porque Deus continua sendo, a palavra do Senhor nos ensina que Deus continua sendo soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas. O mundo já é do maligno, diz a palavra do Senhor. Por que isso? Porque Satanás foi lançado do céu por querer ser melhor que Deus e se hospedou na terra. E hoje ele anda por toda a terra. Mas quem continua sendo soberano e dono de todas as coisas é esse Deus. E a Bíblia nos ensina que todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão de Satanás. E é isso que nós vamos debater hoje. Aquele que vive debaixo da escravidão de Satanás precisa entender uma coisa: que ele precisa de um advogado. E quem é esse advogado para julgar essa causa? Só tem um, que é Jesus de Nazaré. É sobre isso que nós vamos estar falando, mas a princípio eu quero te dizer uma coisa. Aqui está o diácono Ronaldo, da Assembleia de Deus, de Jardim Angá. Eu que vos falo, Marcos Batista. E hoje Deus enviou mais um homem na casa do Senhor da Assembleia de Deus aqui em Jardim Angá. Mas, se você que está participando ao longo desses 4 programas, né, Ronaldo? 4 programas? Ao longo desses 4 programas, apenas ver esse programa porque achou interessante e não levar para a tua realidade, para a tua história, para a tua vida, não vai adiantar muita coisa. Mas se você se apegar ao que está sendo tratado aqui, ao longo desses 4 programas, eu tenho certeza que você vai ver você vencendo esse mundo e sair da onde você estiver. Sair de um lugar bem melhor, que é a presença do Senhor. Diácono Ronaldo, com a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse contexto. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente, e novamente quero saudar todos aqueles que nos ouvem, nos assistem,
né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e deixar claro que, como foi dito pelo diácono Marcos, o diabo ele tem regido sobre a terra. E muitos ainda estão tendo suas vidas também regidas por ele. Aquele a qual nos seduz e que depois ele nos acusa. Nós cometemos pecados, muitas vezes por influência do mal, e depois esse vem e nos acusa. Mas para isso nos foi dado um advogado, a saber, Jesus Cristo, para advogar todas as nossas causas. Quando nós pecamos, nós temos um advogado no céu para nos absorver, desde que coloquemos diante dele a nossa culpa. Porque quando nós nos colocamos num tribunal, nós nos colocamos diante do advogado, nós precisamos falar a verdade para o advogado para que ele possa, em cima disso, criar um argumento para nos defender. Assim nós temos que fazer. Quando nós colocamos diante de Jesus a verdade, a nossa culpa, o nosso pecado, e confessamos para Ele, Ele vai nos defender, Ele vai advogar nossa causa diante do juiz. É isso que eu quero que todos os ouvintes entendam nessa tarde. Que se nós pecarmos, nós temos um advogado. E que não nos deixemos levar pela influência e pela acusação do mal, que nos acusa continuamente. Amém.